Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a venda coberta, tá? A gente vai falar como montar e quais as vantagens e as desvantagens dessa estratégia, tá bom? Então vamos lá, venda coberta. É a porta de entrada para quem está iniciando das opções, tá? É uma estratégia simples, mas muito eficaz, né? Utilizada por diversos investidores, inclusive Barsi, né? Luiz Barsi e a Luiz Barsi também utilizam. Vou falar de forma detalhada como a gente monta a estratégia e os melhores momentos para a gente montar também, tá bom? Mas antes disso, vamos entender de onde vem esse nome, venda coberta. Para a gente entender a venda coberta, a gente precisa primeiro entender a venda descoberta. Uma estratégia onde você vende uma opção de compra, uma call, e ela tem risco ilimitado, tá? Por exemplo, você vende uma opção da Petrobras do Strike 38. Se ela subir para 200, 300 reais, né, ou 100, enfim, você tem que honrar esse compromisso de vender o ativo, né, a Petrobras a 38. Então, essa diferença de 38 para 100, você vai tomar de prejuízo. Isso na venda descoberta, tá? A gente vai ensinar o que é hoje a venda coberta. Ela, então, tem um risco ilimitado, a venda descoberta, e um lucro limitado, tá? Então, a chamada venda coberta é a venda de opções, né, de calls, né, coberta pela compra do ativo. Então, daí vem o nome, venda coberta. É a venda de opção coberta pela compra do ativo. Então, ela não tem o risco do ativo explodir e para 100, 200 reais, você ter um prejuízo enorme, tá bom? Então, essa é a base da estrutura, tá? Você compra a ação e vende, né, lança a opção de compra. Primeiro passo é a gente escolher o ativo, tá? Dá para negociar em todas as ações brasileiras? Não, tá? Apenas nas ações com mais liquidez, tá? Em opções. Petro, Banco Brasil, Vale, Itaú, Itaú SA, Bradesco, VEG e BOVA11, que é ETF, né, que tem bastante liquidez nas opções, tá? Segundo passo, a escolha do strike, tá? Com a Petro aqui, um exemplo que eu vou citar para vocês entenderem, a Petro está R$ 36, tá? Então, ATM é o mesmo nível da cotação da Petro. Então, uma opção ATM, se você lançar, né, vender na sua venda coberta uma opção do 36, você está vendendo uma opção ATM, do mesmo valor do ativo, tá? E se você estiver vendendo a 34, por exemplo, você está vendendo a opção ITM. E a 38, você está vendendo a opção OTM, tá bom? Mas quais são as vantagens de você vender ITM e OTM, né? ITMs vai ter uma proteção maior em caso de queda, tá? E, em contrapartida, você vai ter uma possibilidade de ganho menor. Ela vai limitar mais o seu ganho caso o ativo suba ou permaneça parado. Já na OTM, né, a gente tem uma proteção menor caso o ativo caia, mas a possibilidade de lucro, o lucro máximo, né, ele é maior do que se você vendesse a ITM. Então vamos começar aqui com o exemplo da Petro ITM, tá? A gente compra a Petro 4 a R$ 36 e faz a venda da Petro D34, strike 34 a 2,85, tá? E então a gente chega, qual que foi o custo para a gente? Qual que foi o custo? A gente pagou R$ 36 na ação e recebeu porque a gente vendeu, tá? A gente lançou no mercado uma opção de compra a 2,85. Então a gente pega 36, diminui o preço da opção, né? Então o nosso custo, que saiu da nossa conta mesmo, foi R$ 33,15. Esse foi o nosso custo, tá? E tem duas taxas que a gente deve calcular aqui com a gente, quando a gente vai fazer uma venda coberta. A taxa de proteção e o lucro máximo aqui que a gente pode ter com a operação, tá? A taxa de proteção é, é quanto que o ativo pode cair, né? Sem a gente ter um prejuízo. Então, aqui, qual que foi o nosso custo? 33,15, né? 36 menos os 2,85. Então, o ativo pode cair até 2,85, que a gente não vai ter prejuízo nenhum, tá? Então, essa taxa, 2,85, né? Dividido por 36 vai dar 7,91%. Então, o ativo pode cair até 7,91%, que a gente não vai ter prejuízo. Até lá a gente vai ter implantado, tá? O lucro máximo, se ela ficar acima de 34, né? A gente vai ter que vender ela a 34, porque o strike é 34, né? Só que qual foi o nosso custo? Nosso custo foi 33,15. Então, a gente faz essa diferença um pelo outro, né? A gente vai achar
2,56% de lucro máximo, tá bom? Agora vamos para o exemplo OTM, tá? A gente compra a Petro 36 e lança uma opção fora do dinheiro. Nesse caso, a Petro de 38 a 64 centavos. Então, a gente paga R$ 36 na ação e recebe 64 centavos na opção que a gente lançou, na opção que a gente vendeu. Então, qual foi o nosso custo da operação? R$ 35,36, tá? Se ela cair, ela nos protege em 1,77%, né? Que é esses 64 centavos. Ela caindo até uns 77%, a gente está protegido, né? Que seria os 64 centavos. Caindo mais do que isso, a gente já não está protegido mais, tá bom? E o lucro máximo é a diferença entre o nosso custo, 35,36, e o strike, R$ 38. Então, acima de 38, a gente não ganha mais para isso, tá? Então, pode ir 40, 50, 60. A gente, infelizmente, nessa operação, a gente tem uma rentabilidade maior caso fique parado, mas acima do valor do strike, a gente deixa de ganhar a rentabilidade, né, que poderia ter. Então, vamos falar aqui também das vantagens e desvantagens desse tipo de operação, tá? Primeiras vantagens. A gente tem uma proteção parcial em caso de queda, tá? A gente lançou a opção, a gente recebeu o dinheiro. Então, esse dinheiro, se o ativo ficar abaixo do strike, a gente vai receber e não vai precisar fazer nada, né? E rentabiliza a carteira, né? Então, mesmo com o ativo parado ali, a gente está recebendo uma taxa por ter lançado a opção, tá bom? Agora, as desvantagens. Qual que é a principal desvantagem do lançamento, né, da venda coberta, do lançamento de opções aí? A gente limita o lucro, né? Por exemplo, a gente lançou lá a 38. Se o ativo for, por acaso, explodir para 50, 60 reais, a gente está limitado aqui no 38. Então, a gente deixa de ganhar essa diferença. Então, como eu estava dizendo para vocês anteriormente, é uma estratégia simples, mas que grandes investidores também utilizam, como a Luiz e a Luiz Barsi, né? Vou colocar um vídeo aqui curtinho dela falando, para vocês perceberem a visão dela sobre a estratégia. Não é para essa estratégia de opções, que é muito simples, né? Extremamente simples. E quanto mais simples e quanto mais óbvio, quer dizer que você está no caminho certo. É sempre assim, né? Confie no óbvio, que é justamente fazer o lançamento coberto de call e put. Então, se a gente vê algum lado muito extremo, em alguns dos nossos papéis da carteira, seja para cima ou seja para baixo, são nesses dias em específico de bastante vol, de bastante assimetria nos prêmios, que a gente costuma lançar bastante coisa. E nos últimos meses tem sido bastante comum, meses em que a gente faz mais dividendo sintético com opções do que dividendo especificamente distribuído das empresas. Então, vocês viram aí a Luiz falando sobre a estratégia de lançar opções, a estratégia de venda coberta, né? Em alguns meses ela recebe mais com a estratégia do que dividendos, né? Mas, enfim, qual é o melhor momento para a gente utilizar essa estratégia, tá? Em mercados de leve alta, né? Que você fica colocando o prêmio ali mês a mês na sua carteira, sem ser exercido, lança um pouquinho acima e você não é exercido, né? O mercado está subindo, mas está subindo devagar, né? E mercados laterais. Mercados laterais você não ganharia nada, o preço sobe, cai um pouquinho, né? Então, você não iria ganhar nada, você fica lançando essas opções, né? E fica colocando, né, rentabilidade na sua carteira. Ou na situação que a Luiz falou, né? Em mercados que altamente voláteis, que sobem demais, né? Você está satisfeito com o seu lucro e já lança, né? Você lança a opção no mercado, né? Disposto a entregar esse papel, né? Disposto a vender esse papel a um determinado preço, colocando o prêmio da opção, colocando uma rentabilidade no seu bolso. Parabéns, a aula sobre venda coberta foi isso, tá? Agora você sabe quais são os melhores momentos, como calcular a taxa máxima de lucro, né? E a taxa de proteção. E você consegue falar sobre as vantagens e desvantagens de utilizar esta operação na sua carteira, beleza? E agora a gente vai falar sobre um assunto que... Bom, não deu, galera. O próximo assunto vai ficar para a próxima aula. Então se inscreva no canal, tá? Esse assunto vai cair nas provas, tá? Então se inscreva no canal para não perder nada e até a próxima. Valeu!